Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículos 3 e 4. Todos acharam? Vamos ler juntos? Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vamos ler de novo o 4. E beberam da mesma fonte espiritual, bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vamos tomar esse versículo como nossa oração, tá? Então, se você está aqui pela primeira vez e não sabe o que é tomar esse versículo com oração, peça ajuda a quem está do seu lado, mas nós fazemos da palavra do versículo a nossa oração. Isso é o que nós chamamos de orar e ler, tá? Então vamos orar e ler esse versículo 4, tá? E beberam, amém? E beberam, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, nessa noite nós te pedimos, Senhor, nos alimenta com a tua palavra, nos faz beber de ti. Senhor, essa é a nossa necessidade, comer e beber do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa reunião, a desfrutar da tua pessoa, a desfrutar da tua presença. Senhor, declaramos que não conseguimos, declaramos que não podemos em nós mesmos. Ó Senhor, mas o teu poder, Senhor, que está dentro de nós, por meio do nosso espírito, consegue beber e comer, consegue desfrutar da tua pessoa. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, o tema dessa semana, que é a 8ª do nosso Alimento Diário, volume 1, é beber, comer e desfrutar de Cristo. Esse versículo que nós lemos agora e até oramos o versículo, ele, se formos olhar e analisar só com a nossa mente, ele é um pouco indigesto, é de difícil compreensão. Veja só, primeiro ele fala que eles comeram de um só manjar espiritual. Claro que ele está se referindo aqui aos filhos de Israel no deserto. Até aí entender é fácil, comer de manjar é fácil. Tem um manjar e eu como, mas ainda espiritual, tá? Mas o versículo 4 ele diz assim: e beberam da mesma fonte. Beber da fonte é algo lógico, sim ou não? É algo lógico, tem a fonte, eu posso beber. Mas ele diz porque bebiam de uma pedra. Aí já não é tão fácil de entender com a mente. Beber de pedra? Não é? Nós podemos beber água de uma fonte que jorra, mas beber de uma pedra? Mas acontece, irmãos, que no deserto, quando o povo pediu água, Moisés clamou ao Senhor. E deserto já está dizendo, lugar que não tem água, lugar seco.
Mas quando Moisés clamou ao Senhor, da pedra jorrou água, e eles puderam beber. Apesar de ter sido uma necessidade física daquele momento, o que é que isso tem a ver comigo hoje? A Bíblia relata as coisas, não para que nós apenas saibamos a história, mas a Bíblia relata, não apenas para nossa compreensão, mas para que nós entendamos e apliquemos ao como podemos desfrutar disso hoje. Então, o que é beber hoje dessa pedra? Vamos ver João capítulo 7. João capítulo 7. Ó Senhor Jesus. João capítulo 7, Evangelho de João 7, no versículo 37. Preste atenção que o Senhor Jesus fala assim, ó: no último dia, isso aqui João falando, né? O grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Preste atenção. Está com sede? Para onde você vai? No nosso caso aqui no local, a gente se dirige ao gelágua, é ou não é? Se eu tiver com sede, eu tenho um gelágua ali. Aproveitar e avisar para quem está pela primeira vez, se quiser a água tem ali no gelágua. Então se você está com sede, você pode se dirigir ali, ó, nessa escadinha, vai lá no gelágua e toma sua água. Mas Jesus falou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Continuando, versículo 37, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, o Senhor Jesus estava falando que não apenas indo a Ele, pessoalmente, mas se crê, do seu interior e do meu interior fluirá esse rio de água viva, que sacia não apenas a minha sede, mas a sede de quem está ao meu redor. Amém. É por isso que nós podemos beber do Senhor. Aí ele no versículo 39 diz assim, ele disse, isso aqui João explicando também, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas hoje, nos nossos dias, nós podemos ir ao Senhor e não somente saciar nossa sede, mas também jorrar águas vivas para outros que estão ao nosso redor também poderem beber. Louvado seja o Senhor. E também nós podemos comer do Senhor. João capítulo 6, volte um capítulo aí. Ó Senhor Jesus. João capítulo 6, versículo 48. Versículo 48 diz assim, ó: eu sou o pão da vida. Vamos ler agora o 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Percebe, irmãos, que quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a vida de Deus, mas essa vida precisa se alimentar. Por isso que o título dessa semana é beber, comer e desfrutar Cristo. Então a vida que está no nosso interior, que está no seu interior pelo crer, porque a Bíblia diz que quando nós cremos,
nós nascemos de novo. Ou em outra passagem se relata como ser regenerado, que é novo nascimento. Se houve um novo nascimento, então há uma nova vida em nós. E essa nova vida precisa se alimentar. E aqui o Senhor fala assim, ó, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, eu pergunto para os irmãos, quanto da nossa vida nós paramos para nos alimentar? Na vida física, por exemplo. Quem aqui hoje, não precisa levantar a mão, mas quem aqui hoje tomou café da manhã? Não é? Quase todos. Quem almoçou? Eu acredito que todos. Se alguém não teve tempo, mas pelo menos às 3 horas ou lá para 4 horas, parou para comer alguma coisa. Jantou, não é? E antes de dormir, quando chegar em casa, ainda vai fazer um lanchinho, vai ou não vai? Ah, tem cantina hoje? Melhor ainda. Não precisa nem ir para casa, lancha aqui mesmo. Mas nós, fisicamente e humanamente falando, precisamos nos alimentar, é ou não é? Quem aqui vive sem se alimentar? Aí levante a mão para mim, por favor. Quem vive sem se alimentar, você não come nada, não precisa comer nada. Não tem, né? Vida física precisa de alimento. E a vida espiritual? Muito mais. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou assim, ó, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você quer ter uma vida, embora tendo a vida de Deus em você, uma vida cristã, que não expresse a Ele? Ninguém quer. Porque o objetivo da vida de Deus em nós é nos transformar. É fazer morrer a natureza terrena. É fazer morrer aquela velha humanidade caída. E agora essa nova vida, que é a vida de Deus em nós, ser expressa para as pessoas. Esse é o objetivo da vida cristã. Muito se fala em creu, vai para o céu. Será que é só isso? Eu ia para o lago de fogo, incrédulo, estranho às alianças, e o Senhor me encontrou e me salvou. E agora mudou o meu destino, metanoia, né? Deu uma nova vida, me fez me arrepender, e agora eu ando em outra direção, que é na direção de buscar a Deus. Para quê? Só para ser livre do que ia acontecer no futuro? Não. Deus precisa de nós hoje, para expressá-lo nessa terra. É por isso que Paulo falou a Timóteo, os que querem viver piedosamente, ou seja, os que querem viver expressando Cristo, expressando a vida de Deus. Quem são esses? Aqueles que querem ser vencedores. Então cada um de nós, irmãos, ao receber a vida de Deus, precisa desejar expressar o Senhor. Não somente ter uma vida que faz o que apenas quer, e quando morrer ou quando o Senhor voltar, eu vou para o céu. Não é isso. Deus precisa de um povo que o expresse. Então, voltando para 1 Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 1, Paulo fala, no versículo 4, ele está orando aqui pelos coríntios, tá? Ele diz assim, ó, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, aqui, nesses versículos de 1 Coríntios, parece que não tem erro nenhum. Parece que não tem dificuldade nenhuma. Fostes enriquecidos
É isso que Paulo fala. Nele e em toda palavra, de maneira que não vos falte nenhum dom. Mas será que a igreja em Corinto era essa riqueza todinha? Nós sabemos quantos e quantos problemas havia na igreja em Corinto. Você vai ler o contexto da carta de 1 Coríntios, você vê inúmeras dificuldades. Eu não vou nem relatar, em mensagens anteriores a gente já falou, pelo menos 11 grandes pecados, 11 grandes problemas que a igreja em Corinto passou. Mas aí, irmãos, no versículo 10, é que Paulo começa a tratar a origem dos problemas. A solução nós sabemos qual é. E a solução é Cristo. Se Cristo viver em sua vida, se Cristo viver em minha vida, se Cristo viver em nossa vida, todos os problemas serão solucionados. Porque Cristo é a solução para tudo. Cristo pode todas as coisas. Você está passando por alguma dificuldade? Cristo pode resolver. Você está passando por alguma necessidade? Cristo pode resolver. Você está passando por algum problema que aos seus olhos é intransponível? Cristo pode lhe fazer transpor. Louvado seja o Senhor. O que nós precisamos é de Cristo. O que nós precisamos é comer e beber e desfrutar Cristo. Aí no versículo 10 ele fala assim, ó: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, e no mesmo parecer. Por que Paulo agora estava falando para os coríntios que eles parassem de se degladiar, parassem de discutir, parassem de se enfrentar? Aí ele fala no versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, que é Pedro, né? E eu de Cristo. Aí ele continua: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Irmãos, na verdade o que eu quero falar com esse contexto não é sobre a divisão, não é sobre as preferências, porque às vezes nós temos. Muitas vezes a gente quer ouvir determinada coisa, muitas vezes a gente quer ouvir determinado irmão, e aí começa entre nós preferências. Isso é coisa do homem. Não digo que isso seja um grande problema, sabe por quê? Porque tem solução. A solução é Cristo. Amém. Se você come e bebe e desfruta de Cristo, não vai existir. Os irmãos estavam falando, né, ontem na reunião de serviço, né? Amanhã tem uma saída para o hospital do trauma. Às 12h40 a gente vai estar já se juntando, né? 13 horas tem que estar lá. Temos 1 hora de evangelização. Eu pergunto para os irmãos: quando nós estivermos todos no trauma, visitando as salas, as enfermarias, orando pelas pessoas, pregando o evangelho, surge problema de divisão entre eu e Josinaldo? Nunca. Sabe por quê? Porque estamos envolvidos e comprometidos com a vontade de Deus. Agora, se nós ficarmos, por que para o trauma? Por que a gente não vai para o João 23? Por que para o HU? Irmãos, surgiu a oportunidade no trauma e é para lá que nós vamos. É isso que Paulo fala que soluciona os problemas. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. O que é que a igreja em Campina Grande está se propondo a fazer amanhã? Sair para o trauma pregar o evangelho. Estou dentro. Temos que ser assim. Agora, quando você fica conjecturando e questionando, você vai dizer assim: é Ricardo ou Roceni que vai? Se Ricardo for, eu vou. Se Roceni não for, eu não vou. Não é assim? Irmãos, isso é do homem.
Mas Cristo quer que nós falemos todos a mesma coisa. É claro que, eu estou claro de que 100% dos irmãos não vão poder ir. Alguns já têm compromisso, outros estão com a imunidade baixa, não vai poder ir para lá, para não é? Ou outros estão com algum problema de saúde, não vai para não levar contágio para lá, não é isso? Isso é claro e notório, mas o que nós precisamos querer é ir. No nosso coração deve arder, eu vou. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando para a igreja que devemos ir amanhã para o trauma. E se você não puder ir por algum problema, você precisa ter o coração de ficar orando pelos que vão. E não necessariamente de 1 às 2 ficar, eu vou ficar aqui deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar, que aqui não tem, né? Mas a luz do céu profundo. Irmãos, apesar de sermos brasileiros, nós somos acima disso, cidadãos do reino dos céus. Então amanhã, se você não pode ir, exerça a sua cidadania do reino dos céus e ore pelos que vão. Isso, irmãos, é a essência do viver cristão. É ser um com os irmãos. Os irmãos estão propondo, estou dentro. Louvado seja o Senhor. É o que Paulo disse aqui aos coríntios. Rogo-vos, irmãos, não é? Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu imagino que Paulo, quando escreveu isso, ele estava de joelhos. Pelo nome de Jesus Cristo, eu rogo que vocês faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, quando nós temos preferências, quando nós discordamos do que a igreja está propagando e promovendo, sabe por que a gente faz isso? Porque nós somos infantis. É a infantilidade que nos leva a ser divergentes. Porque aqueles que são crescidos sabem, a igreja é de Deus. Se os homens errarem, aí eu me refiro agora aos irmãos responsáveis, tá? Se eles errarem, quem corrige eles? Eu? De quem é a igreja? É minha? Mas a presunção do homem leva ele a pensar que se eles errarem, sou eu que corrijo. Porque ele acha que ele é quem conduz a igreja. Irmãos, quem conduz a igreja é Cristo. Amém. É por isso que Paulo falou aos coríntios, isso está no capítulo 3, né? De 1 Coríntios. Ele falou assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, irmãos, na igreja em Corinto, se a gente for olhar o pano de fundo dela, ela era formada por judeus e por gregos. E os dois tinham objetivos totalmente antagônicos. Porque os judeus buscavam sinais. Eles queriam ver os sinais. Eles queriam entender os milagres. Eles queriam pesquisar, aliás, eles queriam receber os milagres vindo do céu. Os gregos já eram diferentes. Os gregos, eles queriam estudar. Comparar com as suas filosofias. Comparar com os seus, como a gente costuma dizer, os seus achismos. Eu acho que é assim. Eu acho que deve ser assim. Então eles faziam comparações. Eles tinham a sua filosofia própria. Eu pergunto para você, em que categoria dessas você está inserido? Você está esperando apenas sinais e milagres na sua vida? Ou você está vivendo uma vida cristã só buscando conhecer, entender? Se eu não entender de que é feito esse pão que Jesus disse que era, eu não como. Alguém faz isso na hora do almoço? De onde veio esse feijão?
Como foi cozinhada? A quantos graus? Não é Maria que está fazendo quentinha para vender, né? Quem comeu da quentinha de Maria hoje? Como é que foi feita essa lasanha? Você pegou massa de onde? Alguém faz isso? Não. Por quê? Porque na hora que vai almoçar está com fome. É só... Desculpe. Está com fome, é só comer. Então, irmãos, quando nós vamos buscar o Senhor, nós precisamos estar com fome. Quando você não tem fome, você analisa. Você olha para a comida e diz: ih. Olha para a pamonha assim e fala: ih, essa pamonha aqui não está boa. Esse milho não foi do SEAP. Então não é boa essa pamonha. Esse milho não foi plantado em tal lugar. Não, irmãos, quando nós estamos com fome, nós não analisamos, nós comemos. Então, as verdades bíblicas não são meramente para serem estudadas. Precisamos conhecer, sim. Não se descarta o conhecer as verdades. Mas elas têm que ter referências na nossa vida. Como é que ela está sendo aplicada ao meu viver? Eu dei um exemplo aqui, acho que foi semana atrasada, sobre descobrir que invocar o nome do Senhor traz salvação. A Bíblia é repleta dessa frase, é ou não é? Tem esse versículo diversas vezes. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem em vários lugares. As primeiras gerações do homem, quando descobriu que ele era fraco, frágil e mortal, começou a invocar o nome do Senhor. Mas há uma diferença muito grande em eu saber isso e praticar. Eu posso saber que invocar o nome do Senhor me traz salvação, mas eu só sou salvo. Eu só recebo para dentro de mim mais da vida de Deus se eu invocar o nome do Senhor. Só saber não vai me fazer desfrutar dessa verdade. Então as verdades não são apenas para estar fora de nós. As verdades não são apenas para serem objetivas. As verdades precisam ser subjetivas. Tem que fazer parte da minha vida. Se a verdade não faz parte da minha vida, eu continuo carnal. Percebe o que Paulo quis dizer aqui aos Coríntios? Se aquilo que se fala não é levado em prática por mim e por vocês, nós vamos continuar crianças. Talvez até uma criança com a cabeçona, com hidrocefalia, cérebro tamanho do mundo, e o corpinho não reage. Nós precisamos ser pessoas normais, cristãos normais, que recebem o falar de Deus e praticam, e aplicam ao nosso viver. Quando fala de beber, o que é que eu preciso fazer? Beber. Como é que se bebe? Invocando o nome do Senhor, orando, tá? Compartilhando, eu estou bebendo. Vários itens. Comer, como é que eu como? Quando os irmãos estão falando, eu estou recebendo, estou comendo. Quando eu vou à Bíblia, quando eu vou aos livros espirituais, eu preciso ter um coração esvaziado, para que eu receba mais desse alimento, porque o Senhor na sua palavra é alimento para nós. Agora, desfrutar é processar essa comida e essa bebida dentro de nós. Isso traz crescimento. Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 8. Senhor Jesus. Romanos capítulo 8. No versículo 6 diz assim, ó: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Esse pendor aqui, ele está se referindo a um símbolo aqui do pêndulo, né? O pêndulo é aquilo que carrega um peso, que ele se inclina para um lado ou para o outro. Sua mente é que tem esse pêndulo. Para onde eu estou pendendo? Para onde minha mente está inclinando, vai dominar meu corpo. A Alfredo até brincou comigo ali, né, quando chegou. Partiu o PP, né? Se nós inclinarmos a nossa mente para ir para o Parque do Povo, para onde é que a gente vai depois da reunião? Vou perguntar de novo. Se eu inclinar minha mente para ir para o Parque do Povo depois da reunião, para onde é que eu vou?
por parte do povo. É o pendor. A mente cogita, se inclina e vai. Leva o corpo a pecar. Tá? Se alguém ir por parte do povo aqui, por favor, desista. Se não desistir, não se sinta condenado. Mas você, lá não é seu lugar. Por falar nisso, eu fui doar sangue há uns 10 ou 12 dias atrás. E a assistente social que me entrevistou, tinha outras pessoas na sala e falando assim, ó, meu irmão policial me disse ontem, não vá. Se você for e acontecer qualquer coisa, não ligue para mim, que eu já lhe adverti. Está havendo coisas absurdas, mas tudo nos bastidores, ninguém noticia. Não é? Aí falou, se você for e acontecer alguma coisa, não ligue para mim, que eu já lhe adverti. Mas então, abri só esse parênteses para mostrar, irmãos, que se minha mente inclinar para ir de noite, depois da reunião, eu não quero nem saber quem é que está cantando lá, eu vou. A mente conduz. Agora, se sua mente lhe inclinar para ir pregar o evangelho amanhã no trauma, é o melhor lugar para você estar amanhã depois da reunião. Louvado seja o Senhor. Eu só estou querendo mostrar que a minha mente se inclina para onde ela quer. Quando ela se inclina para a carne, morte. Talvez não a morte física, mas pode até acontecer. Mas principalmente morte espiritual. Agora, se sua mente se inclina para o espírito, vida e paz. Irmãos, a nossa vida cristã precisa ser vivida na paz. E Filipenses capítulo 2, Paulo fala novamente sobre essa questão. Filipenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Diz assim, ó: completai minha alegria. É bom todos acharem, né? Para a gente ler juntos. Filipenses 2, 2 e 3. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu vou me ater aqui nesses versículos só uma frase. Do versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Irmãos, quando o Senhor lavou os pés dos discípulos, quem já leu esse trecho? O Senhor tirou uma toalha, se cingiu dela e começou a lavar os pés dos discípulos. No final ele deu exemplo que todos precisavam fazer aquilo, foi ou não foi? E quando ele deu esse exemplo, ele disse assim, ó: sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Ou seja, o próprio Senhor estava preocupado em não apenas que os seus discípulos soubessem as coisas, que vissem exemplo nele e entendessem as coisas, mas ele estava preocupado em que eles seguissem o exemplo pelo modelo. Ele fazia, Atos capítulo 1 diz que ele fazia e ensinava. O ensino dele era visando prática. Façam do mesmo jeito que eu. E o apóstolo Paulo também falou várias vezes: sede meus imitadores. Olha aqui, um homem cheio do Espírito, como ele pode ser ousado. Sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. É por isso que Paulo estava rogando aos coríntios e rogando aqui aos filipenses que não inventassem nada, que falassem a mesma coisa, que seguissem esse mesmo caminho, que isso ia levar eles a serem vencedores. Isso ia tirar eles do estágio de criança e ia fazer com que eles fossem vencedores.
Senhor Jesus. Então, irmão, a igreja, e quando eu falar igreja, eu não estou me referindo apenas a nós que nos reunimos nesse local. É necessário que a gente relembre para os irmãos. A igreja são todos os filhos de Deus. Nessa cidade há muitos filhos de Deus. Sim ou não? Você não conhece vários irmãos? Sábado e domingo e segunda passada, a gente estava lá em Santa Luzia com um grupo de irmãos que não se reúne conosco, né, Nazário? Nazário, Emanuel, Andréia estavam lá. E nós fomos para lá ter comunhão. Falamos a palavra que nós temos dado, né? Na sexta-feira Zé da Silva falou, no sábado Nazário, no domingo e na segunda eu. E eles bebiam. Quando terminavam, ficavam conosco, perguntando mais e conversando mais, porque ficaram bebendo das nossas palavras. Somos melhores do que eles? Não. Absolutamente não. Mas a igreja, irmãos, é aquilo que o Senhor está conduzindo na terra para expressar todo o corpo de Cristo. É por isso que cada vez mais os irmãos que não se reúnem conosco buscam ler aquilo que nós temos. Vocês sabiam que os livros que nós produzimos são mais lidos pelos de fora do que por nós mesmos? Sabiam disso? Que os filhos de Deus no cristianismo em geral está buscando a nossa palavra, aquilo que Deus tem nos conduzido, aquilo que Deus tem dado para nós como direção. Por quê? Porque eles têm visto que quando nós nos alimentamos, nós deixamos o estágio de criança e passamos a ter crescimento espiritual. Por isso que cada vez mais estão buscando. Quando nós apresentamos aos irmãos, e antigamente quando nós apresentávamos, eu tive já muitas experiências da pessoa torcer a cara para nós. Hoje é diferente. As pessoas estão buscando. Aí é prova disso. Nos grupos que ele espalha nossas palavras, quantas pessoas se comunicam com ele pedindo mais? É ou não é? Então, irmãos, o cristianismo precisa daquilo que o Senhor está dando a nós. Não é motivo para nós sermos presunçosos. Porque o que nós precisamos é viver uma vida humilde. Mas eu estou mostrando isso porque muitos de nós não valorizam aquilo que o Senhor tem dado a nós. Aí outros vêm e valorizam. Vencedores vai ter em todo lugar, irmãos. Tá? Os grupos cristãos terão vencedores. Quem são os vencedores? Os que comem, os que bebem e desfrutam Cristo. Eu quero ser um desses. É por isso que eu procuro e busco diariamente comer e beber daquilo que o Senhor tem conduzido para nós. Louvado seja o Senhor. E a igreja é como esse grande restaurante. A igreja, irmãos, não é um palanque. A igreja não é um campo de futebol, onde tem 2 times. Isso eu estou falando a igreja no geral. A igreja não é como um ringue de lutas, onde nós vamos nos degladiar para saber quem está certo e para provar a minha teoria. A igreja é um restaurante. Nós comemos, nós bebemos e ainda servimos essa comida e essa bebida aos outros. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos ter na nossa essência o comer e o beber e ainda mais alimentar outros. Vocês sabiam que a maioria dos cristãos nem leem a Bíblia? Que a maioria dos cristãos pegam na Bíblia no dia de ir para o culto ou para a reunião? Que a maioria dos cristãos, quando você diz, vamos ler Naum, ele faz o que é isso? Vamos ler Obadias, quem é esse? Vamos ler Sofonias, pensa que é uma sanfona, pensa que está falando de forró. A maioria dos cristãos não conhecem, porque não se alimentam.
E quando conhecem, têm uma intenção impura, de vanglória, que Paulo falou aos Filipenses. Seja humilde, não sejais tomados de vanglória. A igreja não é lugar para aparecermos. Os irmãos têm falado reiteradas vezes que o período de tomar os vencedores individuais praticamente acabou. É hora de Deus gerar o vencedor coletivo. Irmãos, Deus está usando cada um de nós, os pequeninos, aqueles que têm se comprometido com Ele, aqueles que têm levado a palavra de Deus, para que as pessoas tenham direito a comer e a beber. Mas esses só levam quando comem e bebem. Eu pergunto para os irmãos: o quanto vocês estão dispostos a ir à Bíblia, a ir aos livros, a orar, a ter comunhão, apenas com a intenção de comer, apenas com a intenção de beber, e depois de praticar, dando a outros, fazendo com que essa palavra que você come e que você bebe, seja parte da sua vida? Eu falei no programa quinta-feira, muitos líderes religiosos adotam a seguinte frase: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, porque eles sabem que o viver deles não condiz com o que falam, mas tem muita eloquência para falar. Aqui nesse texto do Alimento Diário dessa semana, a gente viu sobre a questão de Apolo. Até eu brinquei com o Nazar, né, que eu deixei minha Bíblia em Santa Luzia e ele trouxe, né, ele falou assim, trouxe os pergaminhos. E tem uma passagem na Bíblia que Paulo manda chamar Timóteo, e ele imediatamente vai. E quando ele manda chamar Apolo diz assim, não, acho que não é hora de eu ir. Aí até Paulo se refere a Apolo. Ele falou que vai buscar uma ocasião para ir. Era difícil de se coordenar, sabe por quê? Muita eloquência. Tinha dificuldade em receber. É por isso que gerou em Corinto uma divisão. Os que diziam assim, eu sou de Apolo, porque esse homem quando fala me encanta. Irmãos, nós não precisamos de Apolo hoje. Nós não precisamos de tanta coisa, de mensagens recheadas. O objetivo das mensagens, por exemplo, quando eu falo para os irmãos, eu oro ao Senhor. Se os irmãos saírem daqui com vontade de praticar, alcancei meu objetivo. Não precisa sair dizendo assim, que mensagem esse irmão deu? Não precisa. Não é esse o nosso objetivo ao falar aqui. Quando nós falamos na igreja, é como se nós estivéssemos preparando pratos, Maria lá no fogão, preparando para botar nas quentinhas e o povo comer. Agora quando alguém diz assim, que comida boa, né, Maria? Até que a gente sente um elogio, não precisa. O que nós precisamos é ter a consciência de, eu como, eu bebo, eu alimento os irmãos, então eu estou desfrutando Cristo. Uma vez eu era recém-convertido, e os irmãos me pediram para dar uma palavra de resumo de 4 semanas do Alimento Diário. Os irmãos sabem, né? Há muitos anos atrás, desculpa o erro de português, né? Para os que entendem. Há muitos anos, a gente tinha dificuldade em seguir a palavra que o Senhor dava por meio do ministério. Quando eu criei no Senhor em Santa Luzia, isso faz 24 anos, nós não seguíamos. E o Senhor nos conduziu, pela misericórdia dEle, para nós voltarmos a desfrutar das palavras que o Senhor conduzia todas as igrejas juntas. Nessa época, na Paraíba, tinha Sapé, Santa Rita e Campina Grande. Já voltando aí às conferências e desfrutando desse fluir. Aí Santa Luzia volta. Logo depois, Patos e João Pessoa. E todas as igrejas voltaram para o fluir. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente voltou, a gente entrou atrasado no Alimento Diário. Porque nós chegamos já no 3º volume de uma série.
E resolvemos levar a igreja a assinar o alimento diário. E aí era necessário que a gente ruminasse o primeiro e o segundo volume, para que a gente começasse na segunda-feira o terceiro. Aí usamos sábado e domingo para dar 16 mensagens. Tá? 4, 4, 4 e 4. Foram 4 no sábado de tarde, 4 no sábado à noite, 4 no domingo de manhã e 4 no domingo à tarde. 16 mensagens. E eu fiquei incumbido de ruminar sobre 4 semanas. E aí o Senhor me deu muita graça, pela misericórdia dele eu consegui falar. No final, chegou uma irmã e falou assim para mim, ela não se reunia conosco, mas foi convidada para estar ali naquela tarde. E ela chegou para mim e disse assim, ó, assim diz o Senhor, o que você falou veio do trono dele, persevere, continue falando. Irmãos, naquela hora que eu ouvi aquilo, eu fiquei totalmente dividido. Em que sentido eu fiquei dividido? Eu recebo esse elogio, ou eu creio que isso é Deus me encaminhando para servir mais e mais a Ele? E aí no meu interior eu fiz a opção de buscar mais o Senhor, porque eu tinha agora uma responsabilidade de que aquilo que eu comia, de que aquilo que eu bebia, eu podia desfrutar e falar para as pessoas. Então, irmãos, o que vale para que nós cresçamos não é somente entender. Paulo falou assim, ó, sois carnais. Não é? Até o texto base que era para estar aqui era esse, mas eu senti que não deveria colocar, porque é um versículo muito forte. 1 Coríntios, capítulo 3, a gente até já leu aqui, né? Versículo 2: leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo não está falando aqui deles serem carnais, no sentido de serem pecadores ao extremo, mas está falando no sentido de que não se alimentam o suficiente para crescer. Então briga, então tem divisão, tem discussão, se alimentam para outra coisa, mas não para crescer em vida. E para crescer em vida, irmãos, nós precisamos não somente se alimentar para entender, nós precisamos nos alimentar para praticar. A prática vai nos fazer crescer. Assim, o simples entendimento não faz. Tá? O simples entendimento não faz com que você cresça. O exemplo disso que Paulo dá é Timóteo. Ó, eu vou ler direto do alimento diário, tá? O próprio Paulo mais tarde deu testemunho sobre Apolo, dizendo, Timóteo não, Apolo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irmãos, eu vou dar um exemplo disso aqui. Vai ter conferência. Vai ter conferência. Setembro tem a conferência internacional. Depois a gente faz o ruminar das mensagens. Aí nós avisamos para os irmãos. Muitos querem ir e não podem. Porque está trabalhando, ou porque não tem dinheiro, ou qualquer outro fator exterior. Muitos podem e não querem. Podem e não querem. Por quê? Porque não conseguem ouvir. É por isso que Paulo falou aqui sobre Apolo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas de algum modo era a vontade dele ir agora. Ele não queria ir. Porque o negócio dele não era falar o que Paulo falava. E Paulo falou assim, ó, para que nós tenhamos crescimento, precisamos falar todos a mesma coisa. Senhor Jesus. Por fim, irmãos, eu queria ler um trecho aqui, também do Alimento Diário, na página 132, assim, ó. Paulo era como um pai para os coríntios. Tratava como filhos amados. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados.
Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo assim: preceptores são professores. Apolo era um destes. A igreja em Corinto foi gerada em Cristo, mediante o labor de Paulo. Se os coríntios estivessem no Espírito, perceberiam quem era o pai da igreja, sobre quem estava a comissão de Deus para cuidar deles. Então, irmãos, quando o alimento diário traz algum assunto, não necessariamente você está passando por isso. Tá certo? Mas, vem no alimento diário, os profetas falam, isso aqui foi falado em março de 2019. Nós já estamos no final de junho, mas esse é o falar de Deus para nós hoje. Os irmãos percebem? Deus tem uma direção para as igrejas. Muitas vezes a gente pensa assim, ó, a igreja em Campina não pode andar igual a igreja em Patos, porque lá é quente, aqui é frio. Nós precisamos observar as diferenças, irmãos. Podemos ter diferença geográfica, podemos ter diferença cultural, podemos ter diferença social, podemos ter as inúmeras diferenças, mas crescimento se dá quando nós nos dispomos a praticar todos a mesma coisa. Quando acontece isso, nós entendemos e vemos a alegria dos irmãos. Quando os que foram para o Parque da Liberdade, se fosse abrir aqui para dar testemunho, iam passar até 1h da tarde, 2h da tarde falando. Sim ou não? A alegria brota. A alegria vem de quem pratica o que está sendo conduzido. Amanhã é dia de sair. Ricardo amanhã vai falar mais um pouco, né? A reunião amanhã vai ser mais curta, mas ele vai falar para conduzir os irmãos nessa saída para o parque, aliás, para o hospital de trauma, onde nós vamos pregar o evangelho. Então, o que nós precisamos é não questionar. Por que ir para o hospital? Como é que vai? Vai fazer como? Os irmãos vão dar instruções. O que vai fazer lá e como vai fazer. E você precisa falar, sabe o que? Sim e amém. Pensar a mesma coisa. O que vai trazer para você é bênção e crescimento. E se eu ficar em casa, eu perderei a oportunidade de desfrutar Cristo, de comer e beber junto dos irmãos, e principalmente de crescer mais em vida. Irmãos, vamos crescer em vida. O Senhor quer continuar, o Senhor quer concluir, aliás, o Senhor quer concluir o seu plano. O seu plano só se concluirá quando tiver na terra um grupo de vencedores coletivo. Não apenas mais, como eu falei no meio da mensagem, vencedores sendo tomados individuais, como muitos já foram tomados. Grandes gigantes espirituais, desde o Antigo Testamento, os que estão relatados na Bíblia, pós-Novo Testamento, pós-conclusão de Apocalipse, da visão de Apocalipse, muitos gigantes espirituais foram tomados. Muitas pessoas que deram sua vida por a causa, já foi tomado. Mas é hora de Deus conquistar, gerar e tomar um vencedor coletivo. E nesse vencedor eu e você precisa querer estar. E nós vamos estar se nós crescermos em vida. E nós vamos obter esse crescimento se nós rejeitarmos as nossas próprias coisas, os nossos próprios achismos, e andar junto com todas as igrejas. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos e compartilhar ainda mais dessa mensagem, tá? Tem muitos itens do alimento diário da semana que eu não falei. Logicamente, o que é falado em 2 horas, né, o que é distribuído em 7 dias da semana, 40 minutos às vezes não é suficiente para tocar nos pontos.